Seja bem-vindo à nossa viagem de hoje, no nosso canal Viagens Modestianas, que é sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Trigonométricas, chegamos na trigonometria finalmente. Hoje vamos falar de seno, cosseno e tangente, essas relações que muita gente tem dúvidas a respeito. Mas antes disso, eu gostaria que você desse uma pulada lá na nossa aula sobre relações métricas, para você se familiarizar um pouquinho com os elementos do triângulo retângulo, caso você esteja, vamos dizer assim, desatualizado ou esqueceu alguma coisa. E para ter acesso a essa aula, basta clicar aqui no link do card. Então, onde é que está essa habilidade na BNCC? Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Resolver e elaborar problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes. Não está muito direto, mas você consegue enxergar, quem é professor, um pouco de trigonometria aqui na habilidade da BNCC. Então, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos ver um pouquinho de história. A palavra trigonometria vem do grego trígono, que significa triangular, e metria, que significa medida. Entre os povos antigos, a trigonometria surgiu como elemento de apoio na solução de problemas práticos de astronomia, agrimensura e navegação. Hiparco, não sei se é assim que se pronuncia, astrônomo grego que viveu entre 190 a.C. e 125 a.C., famoso por ter catalogado aproximadamente 1000 estrelas e calculado a distância da Terra à Lua como erro inferior a 10%, teria sido o primeiro a utilizar as relações entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. É considerado o precursor da trigonometria. Atualmente, a trigonometria tem vasta aplicação na topografia, na aviação e nos diversos ramos da engenharia. Então, o que a gente vai estudar hoje, você vai enxergar a aplicação nesses setores. Vamos começar com o seno. Nessa aula de hoje, a gente vai falar especificamente de ângulo agudo. Ou seja, ângulos que têm a medida entre 0 graus e 90 graus, tirando 0 graus e tirando 90 graus. Então, futuramente, a gente vai gravar um vídeo estendendo a trigonometria para os demais ângulos. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso mais à frente. Então, o que é seno? Em todo triângulo retângulo, denominamos seno de um ângulo agudo a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Ou seja, você vai medir o cateto que é oposto a um ângulo dado, a gente vai chamar aqui de medida A, e aí você vai dividir, você vai fazer essa razão com a medida da hipotenusa. Sem olhar, a gente tentando imaginar isso, fica para quem está iniciando, talvez um pouco complicado de entender, um pouco complexo. Mas a gente vai mostrar na figura para vocês. Então, calcular o seno do ângulo A no triângulo retângulo ABC abaixo. O ângulo A, que ele colocou circunflexo, representando ali com letra maiúscula, você consegue enxergar, é o ângulo que mede A minúsculo. Esse A minúsculo é a medida dele. E o A maiúsculo com acento circunflexo, vamos dizer assim, que seria o nome do ângulo, é como o ângulo se chama. Então, o que é o seno? É a medida do cateto que é oposto, que está de frente, que está separado, ó, seno separado desse ângulo que mede A. E aí você vai ver quanto ele mede, certo? Se não for dado, você vai ter que calcular, claro. E aí você vai pegar essa medida e vai dividir pela medida da hipotenusa, se for dada. Senão você vai ter que calcular também. E aí você só tem que ter o cuidado para eles estarem na mesma unidade de medida. Vamos supor, os dois têm que estar em centímetros, ou em milímetro,
ou em metro. Se não tiver medida alguma, já está, vamos dizer assim, implícito que eles estão na mesma medida, em alguma medida. Então, o cateto oposto ao ângulo A mede 6. A hipotenusa, nesse caso, mede 10. Vamos dizer assim, não tem unidade de medida. Então, já está implícito que eles estão em alguma unidade de medida. No caso, na mesma. Então, vamos pegar o 6 e dividir pelo 10. Somente isso está correto, pessoal, mas geralmente a gente costuma dar uma simplificação, porque às vezes a gente vai usar esse resultado num outro cálculo. Então, só recapitulando, o que é esse 6? É a medida do cateto oposto ao ângulo A, e o 10 é a medida da hipotenusa. Simplificando por 2, nós temos 6 dividido por 2, 3, 10 dividido por 2, 5. Então, o seno do ângulo alfa não, nesse caso é o ângulo A minúsculo. Não sei quanto ele mede, mas eu sei que o seno dele mede 3/5. Olha que interessante. Se você for procurar uma tabela trigonométrica, você pode descobrir que ângulo é esse. Você vai dividir 3 por 5 e vai olhar lá qual é o ângulo que tem esse seno, que tem a medida desse seno. Aí você vai descobrir lá. É um ângulo de 35 graus, é um ângulo de 41 graus, é um ângulo de 65 graus, 67, ou então um ângulo assim, 63,40. Também pode existir assim para o ângulo essas medidas com decimais. E o que vem a ser um cosseno de um ângulo agudo? É uma razão parecida somente, mas a gente vai trabalhar no cosseno já o cateto adjacente. Olhando para a figura aqui. Calcular o cosseno do ângulo A, novamente, para a gente ter uma noção de como identificar rapidamente e aprender rapidamente o seno, cosseno e a outra que a gente já vai falar. Calcular o cosseno do ângulo A no triângulo retângulo ABC abaixo. Então vamos entender o que é cosseno de um ângulo. É a razão, aqui olhando para a fórmula, da medida do cateto adjacente ao ângulo de medida A. Cateto adjacente é o cateto que está colado, ó, cosseno, colado, esse macete aí para a gente entender melhor. Dividido pela medida da hipotenusa. Então, se você olhar no ângulo, nós temos o cateto oposto, que mede 6, que a gente usou lá no seno, e nós temos outro cateto, que mede 8. Esse vai ser chamado de cateto adjacente ao ângulo A. E a hipotenusa mede 10. Então, como é que a gente vai calcular o cosseno desse ângulo? Quanto mede o cateto que tem vamos dizer assim, um lado em comum com o ângulo, ou seja, o segmento? Ele mede 8. O 6 seria o cateto oposto, esse seria o seno. É bom a gente não confundir, pessoal. Então, o cateto adjacente mede 8 e a hipotenusa mede 10. Aí já estaria correto, mas a gente costuma simplificar. Aqui a gente simplificou no caso por 2, 8 dividido por 2, 4, 10 dividido por 2, 5. Recapitulando, o que é o 8? É a medida do cateto adjacente ao ângulo A, não é cateto oposto. E a hipotenusa mede 10. Então, olhando lá para cima agora, em todo triângulo retângulo, denominamos cosseno de um ângulo agudo a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, como é que se calcula o cosseno? Medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então, vamos ver uma aplicaçãozinha prática novamente do cosseno. Calcular o cosseno do ângulo A no triângulo retângulo ABC abaixo. Observa onde está o ângulo A. É sempre importante você observar onde está o ângulo. Então, como é que a gente vai calcular? Aqui já foi dado direto. Olha, o cateto oposto não foi dado, mas você não precisa dele, porque você tem um cateto adjacente, que mede 2 raiz de 2. Aqui está sem unidade, então está implicitamente que eles estão na mesma unidade de medida. E a hipotenusa mede 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos aqui o cosseno do ângulo A, nesse caso,
o A representado aqui minúsculo, de modo minúsculo, 2 raiz de 2 dividido por 5 raiz de 2 sobre 2. A gente já trabalhou essas operações com os números reais. Eu vou deixar aqui no card um link para você se atualizar nessas operações, certo? Caso você tenha alguma dificuldade de como trabalhar divisão de números reais, trabalhar essa parte de raiz também, que é importante. Então, você manipulando essas operações, onde 2 raiz de 2 é a medida do cateto adjacente ao ângulo A e 5 raiz de 2 sobre 2 é a medida da hipotenusa, você vai simplificar e vai chegar a 4/3. Certo? A gente vai deixar essa operação, essa manipulação para chegar até 4/3. Como você chegou até lá? A gente vai deixar como exercício para você rabiscar aí no seu papel. Se você conseguir, que a gente tem certeza que você vai conseguir, é sinal que você está bem assíduo aqui ao nosso canal. E a tangente de um ângulo agudo? É a terceira razão trigonométrica que nós vamos conhecer hoje. Então, vamos usar a definição direta para tentar entender o que seria. Em todo triângulo retângulo, denominamos tangente de um ângulo agudo a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Então, aqui eu não vou precisar da hipotenusa. Eu vou pegar a medida do cateto oposto, que a gente utilizou lá no seno, a medida do cateto oposto ao ângulo de medida A, no caso ao ângulo dado, e dividir pela medida do cateto adjacente ao ângulo de medida A, no caso ao ângulo dado. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Calcular a tangente do ângulo A no triângulo retângulo ABC abaixo. Aqui foi dada a hipotenusa, a medida da hipotenusa e as medidas dos catetos. Problema bem direto, só que ele se refere ao ângulo A. Então, eu vou identificar a medida do cateto oposto, que é 6, e dividir pela medida do cateto adjacente, que é 8. Então, eu escrevo tangente, a abreviação é TG, mas há outras abreviações, certo, pessoal? Pode ser que você encontre aí em algum outro livro, TAN. Eu já vi até a abreviação TN, um livro de fora, claro, mas é possível outro tipo de abreviação. A gente vai usar aqui a TG. Tangente de A, do ângulo A, é a medida do cateto oposto, que mede 6, dividido pela medida do cateto adjacente, que mede 8. Então, eu poderia deixar 6 sobre 8, ou 6 para 8, ou 6 dividido por 8, mas eu vou simplificar porque eu posso usar essa medida em um outro momento. 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. Então, tangente desse ângulo é 3/4. Então, qual seria o ângulo, né, cuja tangente é 3/4? Aí eu iria lá numa tabela trigonométrica, calcular. Calcular não, você vai observar e vai verificar qual é a medida desse ângulo. Com base no triângulo retângulo ABC, calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos B e C. Então, vamos fazer assim uma breve recapitulação. Aqui está se referindo aos ângulos B e ao ângulo C. Então, ó, o seno de B, observando para o ângulo que mede B, é o cateto oposto, a medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. O cateto oposto mede 9, a hipotenusa mede 15. Então, fica 9 está para 15, simplificando dá 3/5. Simplificando por 3. 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. O cosseno do ângulo B, desse mesmo ângulo, vai ser a razão da medida do cateto adjacente para a medida da hipotenusa. Então, nós temos quanto mede o cateto adjacente? 12. Quanto mede a hipotenusa? 15. 12 para 15. Simplificando por 3, 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. É importante, pessoal, você saber que a simplificação ela não é obrigatória, a não ser que a questão peça. E por que a gente está simplificando? Porque geralmente quando a gente simplifica, a gente vai usar essa medida em um outro cálculo. E trabalhar às vezes com o modo simplificado, vamos dizer assim, é bem mais simples. Mas isso não é obrigatório, certo?
Olha a tangente do mesmo ângulo. A medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, a tangente de B é 9, que é a medida do cateto oposto, que está de frente, dividido pela medida do cateto adjacente, ou seja, o cateto que está colado, certo? Então, 9 para 12, simplificando por 3 em cima e embaixo, 9 por 3, 3, 12 por 3, 4. Então, nós temos isso daí. Agora, observe o que vai acontecer quando eu calcular o seno, cosseno e a tangente de outro ângulo do triângulo retângulo sem ser o de 90 graus. Então, seno do C, cateto oposto, que mede 12, dividido pela hipotenusa, que mede 15. 12 para 15. Simplificando por 3, nós temos 12 por 3, 4, 15 por 3, 5. O cosseno do ângulo C. Nós temos o cateto adjacente ao ângulo C, que está lá em cima, é o 9. Mede 9, né? E a hipotenusa é a mesma, mede 15. Então fica 9 para 15, que simplificando por 3, o numerador e o denominador, 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. Observa o seguinte, pessoal, antes da gente calcular a tangente, observa o seno do B. 3 quintos. Observa o cosseno do C, 3 quintos. Observa o cosseno do B, 4 quintos. Observa o seno do C, 4 quintos. Isso não é coincidência, isso não é acaso. Isso daí é uma regra, certo? Isso daí, na verdade, você tem como comprovar isso, como provar. Pode ser visto em forma de teorema também. Quando dois ângulos, a soma deles dá 90 graus, ou seja, a soma das medidas dá 90 graus, ou seja, eles são complementares. O que são ângulos complementares? Quando a soma de suas medidas é 90 graus. O seno de um é o cosseno do outro. E o cosseno de um é o seno do outro. Isso aqui não foi coincidência, pessoal. Isso é muito importante vocês saberem. Mas o que acontece com a tangente? Então a tangente, vamos lá. Tangente do ângulo C é a razão entre o cateto, a medida do cateto oposto, que é 12, pela medida do cateto adjacente, que mede 9. Então 12 para 9, simplificando em cima e embaixo por 3, 12 por 3, 4, 9 por 3, 3, 4 terços. Comparando com a tangente do ângulo B, é a razão inversa, certo? 3 quartos, 4 terços. É como se você invertesse numerador e denominador de posição. Isso aí se chama razão inversa. Mas a gente acaba falando informal, de modo informal, é o inverso, né? A tangente de um ângulo é o inverso da tangente do ângulo complementar a esse ângulo. Então isso é muito importante você saber. A tangente de um ângulo agudo também pode ser obtida como a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. Olha que interessante. Você tem um triângulo retângulo. Vamos calcular o seno de B aqui. É o segmento AC, ou seja, quanto mede o AC, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é o segmento BC, a medida do segmento BC. Então eu vou tirar uma relação aqui. AC é igual a BC vezes seno de B. Propriedade aí da proporção. Cosseno de B é o cateto adjacente, a medida do segmento AB, pela hipotenusa, que é o segmento BC, a medida do segmento BC. E aí eu vou dizer que AB é igual ao cosseno de B vezes a medida do segmento BC. Então, se eu quiser saber a tangente desse mesmo ângulo B, então é o cateto oposto, vamos dizer AC, mede AC, sobre o cateto adjacente, ou seja, que mede AB. Mas a gente já verificou o que é AC lá na primeira relação. AC é BC vezes seno de B. Então vamos colocar. O que é AB na segunda relação?
AB é igual a BC vezes cosseno de B. E aí você vê que BC dividido por BC dá 1. Ou de um modo informal, como se costuma fazer nas escolas, simplifica BC, mas porque dá 1, viu pessoal? E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, multiplicar por 1 não altera o resultado dentro do que a gente está estudando ainda, dentro dos números reais. E aí, o que nós temos? Seno de B sobre cosseno de B. Então, a tangente do ângulo B é o seno do ângulo B dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. E isso é válido para qualquer ângulo, pessoal. Só vai dar problema lá nos ângulos de 90 graus, que a gente ainda vai fazer um vídeo a respeito, e outros ângulos que, vamos dizer assim, vêm desse, que derivam desse também. Futuramente a gente vai falar da trigonometria no ciclo trigonométrico. Então é importante você saber que a tangente de qualquer ângulo agudo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Então é importante você saber as razões trigonométricas de alguns ângulos. No caso dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Ou seja, geralmente é dada uma tabela para você, o seno, cosseno e tangente de todos os ângulos que você possa imaginar, todas as medidas de ângulos que você possa imaginar. Mas essa aqui é importante porque ela costuma muito aparecer nos problemas em atividades. Os ângulos, vamos dizer assim, notáveis. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, o seno de um ângulo agudo, vamos dizer assim, é meio, no caso o seno de 30 graus, perdão, é meio. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Opa! Parecido com o seno, né, de 60 graus, que a gente já viu anteriormente. Se você ainda não entendeu, não conseguiu captar, volte a esse momento e tente recapitular. O seno de 45 graus é o mesmo cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 graus é o mesmo seno de 30 graus, certo? Porque 30 graus e 60 graus somam 90 graus. A tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é 1. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. A gente vai deixar como exercício para você entender por que a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, e a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Envolve racionalização de denominadores. A gente não tem vídeo ainda até o presente momento no canal, mas futuramente a gente vai ter. Então, se você está assistindo esse vídeo num tempo muito à frente de janeiro de 2023, pode ser que já tenha um vídeo sobre racionalização de denominadores. Então, a gente recomenda que você assista, procure no canal, caso não tenha entendido, e assista esse vídeo. Então, determinar o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Observe o triângulo retângulo. Então, como a gente vai fazer? Eu tenho 30 graus. Eu tenho a medida x, que é um cateto oposto a 30 graus. E o 26 é a medida da hipotenusa. Opa! Cateto oposto e hipotenusa é o quê? Seno, não é isso? Então, seno de 30 graus vai ser a medida de AC dividido pela medida CB ou BC. Mas a medida AC é x. E a medida BC da hipotenusa é 26. Então, fazendo a relação da proporção, x é igual a 26 vezes seno de 30 graus. Mas quanto é o seno de 30 graus? Eu vou lá na tabela. Meio. Então, 26 vezes o meio, ou seja, a metade de 26 é 13. Então, o que significa isso? Que a medida de um cateto é 13, desse cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Olha só como é importante. Às vezes não vai ser dado. Aí você recorre à tabela desses ângulos aí. E geralmente os ângulos que vão aparecer são esses ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus.
Portanto, o valor de x é 13. Determinar o valor de y. Vamos lá. Observa aí. O y é um segmento que está colado, adjacente ao ângulo de 60 graus. E 37 é a medida da hipotenusa. Então, cosseno de 60 graus é a medida do segmento AB dividido pela medida do segmento BC, que é a hipotenusa. Então, AB mede y, BC mede 37. Relação da proporção, 37 vezes cosseno de 60 graus é igual a y. Quanto é o cosseno de 60 graus? Meio. Então, 37 vezes meio é 18,5. Unidade de comprimento, né? 18,5. Olha como é importante também você ter a tabela e saber construir. Eu ensino para os meus alunos, quando estou dando aula, como construir uma tabela trigonométrica. Eu tenho um macetezinho próprio lá, que eu vou fazer um vídeo separado, para esse vídeo não ficar muito longo, de como você construir essa tabela dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Portanto, o valor de y é 18,5. E vamos agora determinar o valor de z. Então, nós temos o ângulo de 45 graus, e aí nós não temos a medida da hipotenusa, mas nós estamos direcionados à medida do cateto oposto a 45 graus, que é z, e o cateto adjacente a 45 graus, que é 12. Então, tangente. Tangente de 45 graus é a razão entre o cateto oposto, no caso a medida do segmento AC, dividido pelo cateto adjacente, a medida do segmento AB. Tangente de 45 graus é z sobre 12. Relação da proporção, z igual a 12 vezes tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus é 1, 12 vezes 1, 12. Portanto, o valor de z é 12. E aí nós temos sempre as nossas referências, que nos ajudam com ilustrações, com exercícios, direcionamentos, sobre o que a gente vai trabalhar até o presente momento. E daqui em diante a gente deixa essa reflexão com vocês. E a gente te encontra na próxima aula.